Glória a Deus, igreja. Os irmãos podem sentar. O encontro do noivo com a igreja. O tema escolhido pelas irmãs. Alô, glória a Deus. O tema escolhido pelas irmãs não deixa de ser um tema chamativo. Na verdade, toda geração que já repousou nessa terra, de alguma forma foi visitada pela sensação de que seria a última. Isso é um dado que é histórico. Desde Jesus Cristo para cá, todas as gerações, elas são visitadas por esta sensação de que ela pode ser a última geração. E não é diferente conosco. Eu não estou dizendo isso para te desanimar e dizer que Jesus, ele vai demorar. Mas eu quero hoje trazer um foco conforme eu creio que foi o que o escritor de Hebreus quis trazer para a gente quando ele, aqui no capítulo 10, de repente ele coloca este versículo. Ele coloca este versículo num determinado local, num local proposital, para que, de alguma forma, ele pudesse ser visitado por todos nós. E eu queria dar uma atenção específica para isso. Primeiro, o livro de Hebreus é um livro que eu diria para a igreja que pelo menos uma vez por mês seria interessante a igreja ler. É um livro que vai te tomar pouco tempo, se você se dedicar a ler. Eu creio que no prazo de 30 minutos, eu que sou mais lento para ler, eu levo em torno de 40 a 50 minutos. Mas é porque eu vou lendo muito pausadamente, eu sou muito lento para ler mesmo. É uma característica minha na hora da leitura. Mas tem pessoas aí, principalmente os jovens, eles normalmente são um pouco mais ansiosos, né? Quando pega uma mensagenzinha de WhatsApp, já coloca no 2 vezes, né? Então você que tem uma leitura dinâmica, você lê este texto no prazo aí de meia horinha, eu tenho certeza que você lê estes 13 capítulos de modo extremamente simples, de modo extremamente fácil. E é dentro deste contexto, quando você faz uma leitura ordenada do livro, você começa a entender o espírito do que o escritor, quando ele chega neste clímax aqui do verso 37, ele quer nos dizer. Porque eu não posso ler este verso 37 sem antes eu analisar o contexto do capítulo 1 até o capítulo 10. Note o seguinte, no livro de Hebreus, do primeiro capítulo, eu quero que você entenda isso, do primeiro capítulo até o capítulo 10, o livro de Hebreus, ele está apresentando para a gente a pessoa de Cristo, com diversas características, a fim de nos convencer acerca de quem Cristo é. E eu acho impressionante que nos dias de hoje, a igreja tem conhecido muito pouco acerca do seu Cristo. Então, como eu posso esperar a vinda de alguém que sequer eu conheça? Quando a gente fala de preparação, por exemplo, se eu vou ali no aeroporto para encontrar uma pessoa, normalmente, se eu nunca vi aquela pessoa, hoje em dia é muito fácil de ver, você manda uma foto por WhatsApp, você tem todos esses recursos. Mas vamos colocar há 20 anos atrás, no início dos anos 2000, onde a gente não tinha tanto acesso às redes sociais, principalmente aqui no Brasil. Eu digo isso porque a primeira vez que eu acessei a internet, eu tinha 18 anos, e era no ano 2000, exatamente no ano 2000, entenderam? Então, como a gente não tinha muito acesso à internet, para que a gente pudesse conhecer alguém, às vezes a gente nunca tinha visto por foto, então eram nos passadas algumas características, e se a gente fosse no aeroporto para buscar aquela pessoa, para esperar aquela pessoa, ou se a gente fosse ali na rodoferroviária, ou na rodoviária aquela interestadual,
para alguém, para receber alguém que estivesse vindo de longe, a gente pegava algumas características apropriadas para que a gente não pudesse se enganar. E eu acho impressionante que quando os escritores, o próprio Cristo, lá em Mateus 24, ele vai falar acerca da volta dele, ou os outros escritores como Paulo, eles vão falar acerca da volta dele, acerca do retorno de Jesus, eles vão falar o seguinte: de maneira nenhuma que ninguém vos engane. Porque a grande realidade é que nós vamos ver, enquanto se avança o tempo, mais engano vai sendo perpetrado e mais a igreja vai perdendo o foco, a noção de quem é o Cristo que ela espera. Eu sei que o que vocês esperam provavelmente é o seguinte, né? É o que nós esperamos, né? E que de modo assim bem simplista começou a se tornar, a caminhar no inconsciente coletivo da igreja. Foi que de repente a gente está caminhando e enquanto a gente caminha, de repente a gente é arrebatado, e a gente aparece no céu. Só que em que ponto que nós podemos ouvir o soar da trombeta? Como que nós vamos poder reconhecer o chamado final? Como que nós vamos fazer isso? Por isso que eu quero hoje caminhar com vocês pelo livro de Hebreus. Te garanto que nós não vamos ler o livro todo, mas nós vamos passear entre o primeiro capítulo e o último capítulo do livro de Hebreus, para que nós possamos nos situar. E eu acredito que você se situando, você aprendendo a conhecer mais e mais quem é este Cristo a quem você serve, você vai ficar cada vez mais desejoso de vê-lo e de conhecê-lo. Porque eu digo para você, nós há um ano atrás, amanhã vai fazer um ano que eu me casei com essa jovem linda aqui. Amanhã a gente faz um aniversário de casamento. Mas quando nós estávamos ali nos programando para o casamento, cada dia que passava mais, que se aproximava, e quanto mais a gente ficava perto daquele dia, mais ansiosos nós ficávamos para que ele acontecesse logo. E a gente ficava cada vez mais ansioso, cada vez a gente estava ali mais concentrado naquele evento que aconteceria e que ia modificar as nossas vidas para melhor, é claro. E eu digo para vocês, a igreja precisa trabalhar em si este anseio, este desejo. E a igreja parece que ela perdeu a capacidade, igual eu falei para vocês, de reconhecer a beleza do noivo. É igual aquela mulher que ela passa a olhar e falar: não, o que me interessa é o carro que o cara tem. Não, então se ele chegou aqui num Fusquinha ou numa Brasília velha, não, isso daí para mim não vale. Esse cara aí não me chama a atenção, não gera em mim interesse algum. E agora, como que a gente faz para nós reconhecermos a face deste noivo? E aqui eu quero caminhar com você primeiramente no capítulo 1. Capítulo 1, o escritor aos Hebreus, ele nos traz uma apresentação de quem é Cristo. E existe uma diferença clara entre Cristo e eu e você. Uma diferença que é absoluta entre nós e Ele. Primeira coisa, você e eu, nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Agora Jesus, Ele não foi criado, a primeira coisa. Ele é a expressão do ser de Deus. Isso está lá no verso 3 do capítulo 1. Ele é a exata, eu gosto muito da versão a Almeida, revista e atualizada, que ele diz: Ele é a expressão exata do seu ser. Deus, Ele nunca foi visto por ninguém, mas todas as qualidades, todas as características, tudo aquilo que se pode conhecer de Deus, ficou exatamente copiado, ficou exatamente colocado em Cristo.
Então, se você pensa num Deus eterno, todo-poderoso, atemporal, que existe antes de tudo, que existe antes do Big Bang, que existe antes da história humana, que é antes da história do universo, que é antes de tudo que se concebe como espaço-tempo, você tem que considerar o seguinte, que Cristo é isso. O seu Deus, Ele não tem princípio e Ele não tem fim. Significa que Ele não está limitado às cadeias de espaço-tempo, tal como nós estamos. Esta grandiosidade e esta característica de Cristo faz com que a nossa mente exploda, porque todos nós aqui reconhecemos o nosso começo. Eu comecei a ter uma percepção melhor acerca daquilo que acontecia em volta de mim a partir ali de basicamente meus 3 anos de idade. A partir dos meus 3 anos de idade, eu tenho memórias muito claras na minha mente. Antes dos 3 anos de idade, qualquer coisa que eu busque é uma escuridão. Não existe nada antes dos meus 3 anos de idade. E hoje eu com 42, à beira dos 43 anos de idade, eu percebo que esta característica de ser desde a eternidade é algo que deixa qualquer um maluco. Então é isso. Entenda isso, Cristo é a expressão exata de Deus. E entenda o seguinte, que nós não estamos falando de alguém que é um anjo espiritual. Nós estamos falando de um ser para qual os anjos o servem, para a qual os anjos ministram diante dele, lhe prestando serviço. Ou seja, nós vamos ver Cristo como sendo um ser soberano, absoluto e extremamente rígido no seu modo de ser. Todo mundo aqui já assistiu algum episódio de Chosen? Aquele Jesus bacana, perto de todo mundo. Por mais que aquela série tenha um monte de coisa bacana, mas aquele Jesus está extremamente distante do Cristo que existe na Escritura. O Cristo que você vai encontrar na Escritura é um Cristo severo, é um Cristo poderoso, é um Cristo nada romantizado. É um Cristo que quando Ele retornar para implantar o seu reino, Ele vai reinar com cedro de ferro. E aos seus adversários, conforme está escrito aqui no livro de Hebreus, Ele irá colocar como escabelo dos seus pés. O detalhe é que eu e você facilmente podemos nos tornar adversários dele. Este é que é o detalhe. E pensar em Cristo assim nos faz, primeiramente, entender a severidade, a gravidade que é servir este Deus. Porque hoje a gente não quer servir este Deus com quanto a severidade dele. Nós queremos servir com quanto aquilo que nós achamos que ele pode nos dar. Nós servimos muito mais a um gênio da lâmpada, romântico, um marido apaixonadinho que faz tudo pela mulher, do que a um Deus severo, um Deus justo, conquanto seja amoroso, a tal ponto de entregar, de não poupar o seu próprio filho para a tua e para a minha salvação. Você compreende que a severidade deste Deus, na execução da sua justiça, e nós vamos ler isso aqui no livro de Hebreus, Ele não poupa nem o seu próprio filho. Está ali a Maria Helena, minha esposa acabou de pegar essa criança linda, essa moreninha aqui. Eu lhe pergunto, se porventura houvesse uma falha de justiça de outra pessoa que não fosse a Maria Helena,
você teria coragem de castigá-la, Rodrigo, esmagando-a entre as suas mãos, lançando sobre ela todo o poder da tua ira, para poder retirar a culpa daquela outra pessoa? Vocês estão compreendendo? Esse é o teu Deus, e você precisa entender e reconhecê-lo. Porque se você entrar num evangelho que não compreende isso, esse evangelho é tão vazio de significado, que no dia que Jesus aparecer, você vai se reunir com o dragão, você vai se reunir ao exército de Gog e Magog para lutar contra esse Cristo, porque você vai dizer: não, esse não é o meu Jesus. E você facilmente vai confundir o teu Jesus, porque o teu Jesus, ele não é a semelhança de você. O teu Jesus não foi criado à tua imagem e semelhança. Ele não é como um bezerro de ouro que você fabricou no deserto. Ele não depende dos teus sonhos, ele não depende dos teus planos, ele não depende da tua felicidade, ele não está aqui para nada disso. Mas ele te amou profundamente. Eu sei que depois de dizer isso a gente vai ver pouco glória a Deus, porque eu estou apresentando um Jesus muito pouco romântico. Mas esse é o Jesus de Hebreus. Eu não posso chegar no capítulo 10, verso 37, sem lhes dizer quem é Jesus. No capítulo 2, nós temos uma introdução à exposição de quem é Cristo, como aquele que está cheio de glória, coroado em glória, e também o escritor nos apresenta como o sumo sacerdote. Eu quero que você entenda agora o que ele vai dizer. Ele continua a exposição diferenciando Jesus dos anjos, e ele vai utilizar alguns textos do salmista, e ele vai dizer o seguinte: porque ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Quando fala foi feito, significa que, como decisão para cumprimento da vontade de Deus, ele deixou ser igual a Deus e veio como homem. E o homem em glória, ele é menor do que os anjos. É menor, sim. Assim como as estrelas do céu, cada uma tem a sua glória, e ela difere de glória de uma para outra, e qualquer astrônomo, ele vai dizer que estrela tal tem mais ou menos esse tamanho, tem mais ou menos essa massa. Já existem estrelas, que é o que o Sol, ele vai parecer uma minúscula poeira perto dessa estrela. Assim são os anjos em relação a nós, e Jesus Cristo, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, mas a sua obediência absoluta até a morte de cruz fez com que ele fosse exaltado soberanamente, e hoje ele está sobre os anjos, e os anjos o adoram. E como foi cantado hoje diante do trono de Deus, milhares de anjos estão sobrevoando e apenas declamam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Feito um pouco menor que os anjos, mas coroado de glória. Você tem que entender que esta figura de Cristo vai fazer você cair como morto. Vai fazer você cair como morto. A santidade dele vai fazer você cair como morto. No capítulo 3, eu acho impressionante que ele começa a diferenciar Jesus de Moisés, porque é necessário você entender. Nós aqui diferenciamos Jesus de nós mesmos, e nós diferenciamos Jesus dos anjos. Agora nós vamos diferenciar Jesus de Moisés. No verso 5 do capítulo 3, a Escritura vai dizer assim: e Moisés era fiel. É uma característica que nós vemos em Jesus. Em toda a casa de Deus, como servo,
para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, não é servo, ele é filho. Cristo como filho, e não é na casa de Deus, é em sua casa. Aqui modifica, não é na casa de Deus, é em sua casa. Eu não estou falando disso daqui. E ele traz, a qual casa somos nós, sou eu e você essa casa, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança, nós seremos essa sua casa, onde ele deve reinar. Jesus dentro de nós, ele não é um hóspede indesejado, ele tem que ser o meu e o seu dono. Ele tem que ser o nosso dono. O domínio está nas mãos dele. Posse sobre este corpo, este tabernáculo, é dele. Moisés representava a lei da servidão, e Cristo representa agora a manifestação da graça habitando em nós. Nós antes éramos servidos, antes de Cristo, nós éramos servidos pela lei. Hoje nós somos dominados por aquele que professou e determinou a lei. Essa é a grande diferença. Moisés veio como servo e a lei veio para nos servir. Cristo veio para nos dominar. Aleluia. Contra a sua vontade, contra os teus quereres, acabou. Não é seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, é seja feita a tua. É a rendição completa e absoluta a esse Deus. É quando você fala, eu já estou crucificado, agora quem tem poder sobre mim é Ele, porque eu já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Quando você compreende esta condição, você entende porque nós atravessamos do tempo da lei, que caducou, que se tornou antiquada, que foi abolida, para nós entrarmos no tempo da graça. Mas o tempo da graça é extremamente mais severo do que o tempo da lei, e nós vamos ler isso adiante. Para nós sermos casa, lembrem-se disso, do Senhor, é necessário nós guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Que esperança? A esperança no Rei da Glória, a esperança no poder do Rei da Glória. No capítulo 4, nós vamos ver agora ele falando acerca da diferença entre Cristo, porque quando nós encontramos Cristo, nós caminhamos para o descanso. E aqui ele já está começando a traduzir a confiança e a fé como descanso. Ele vai dizer assim: a entrada no descanso de Deus mediante a fé, que significa, o capítulo 4, ele vai nos convidar a nós adentrarmos ao eterno sábado. Entenda uma coisa: em 6 dias Deus criou, e nós fomos criados no 6º dia. Eu quero te dizer uma coisa, que toda obra foi concluída por Deus. Toda obra. Para se ter uma ideia, tudo começa a partir da redenção. É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então tudo começa a partir da cruz e da redenção. E a obra se completa, se consuma no 6º dia. Eu quero te dizer uma coisa:
que não há nada que você possa fazer para ser salvo. A única coisa que você vai fazer é descansar na certeza da salvação. A obra é dele, a responsabilidade é dele. Ele começou, ele terminou, e agora nós adentramos no tempo de descanso com ele. E a única coisa que você tem que entender é o verso 11, que diz assim: nós temos que nos esforçar. O nosso esforço é para entrar no descanso. Olha que loucura! Eu me esforço é para descansar. Eu me esforço é para me aquietar. Eu me esforço é para não deixar que a ansiedade, a loucura deste tempo presente me roube a paz, porque eu já estou garantido nele. A obra foi dele, o trabalho foi dele, e ao final ele disse: está terminado, está feito, está consumado. Você tem que entender que o teu Jesus já fez tudo, e se existe algum Jesus que está te pedindo para fazer, não é Jesus, é outro. A obra completa é dele. Se existe alguém que te diz: precisa sacrificar, não, o sacrifício foi feito. Precisa disso, tudo foi feito. O que eu faço é descansar nessa confiança. No capítulo 5, agora nós vamos falar vamos entrar na consumação da obra. No capítulo 5, ele retoma a apresentação de Cristo como sumo sacerdote, mas agora ele vai dizer que esse sacerdócio de Cristo não é segundo o sacerdote levítico, porque o sacerdote levítico estava preso à lei, mas o sacerdócio de Jesus é anterior à lei. O sacerdócio de Jesus é anterior à descendência de Abraão. O sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, que, conforme o escritor aos Hebreus nos diz, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem ascendência, ele não tem genealogia, e ele também não tem fim. É o sacerdócio da eternidade, para o qual Abraão prestou o dízimo, entregou o dízimo. E ele vai dizer: você só entrega o dízimo a alguém que lhe é superior. Automaticamente, quando Abraão entrega o dízimo para o rei de Salém, Abraão estava dizendo: tu és acima de mim. Aleluia! E é sob este sacerdócio que nós estamos arraigados, que nós estamos fincados. É debaixo desse sacerdócio é que nós vivemos. E agora a figura que no Antigo Testamento era sombra, começa agora a ir se revelando para a gente acerca das coisas que realmente são. E ele vai dizer o seguinte, nos versos 11 a 14, que quando eu tento retornar para a colocação de um sumo sacerdote, ou um sumo pontífice, ou qualquer outro no lugar deste Deus, seja a lei judaica, seja alguma lei moral, seja alguma tradição cristã que não tem respaldo na Escritura, todas as vezes que eu tento de alguma forma assumir este controle do sacerdócio, eu me torno como uma criança. Ele chama, inclusive, em outras palavras, que aqueles que dependem das práticas judaizantes, que eles são um bando de bebezinhos dependendo do leite. Mas ele fala: agora eu vos chamei para serem adultos, para serem homens e mulheres. Vocês não vão viver debaixo da sombra desta lei, que é apenas leitinho. Eu vou lhes levar ao tempo da graça. E no tempo da graça, o tempo da graça só existe para quem é de fato homem e para quem é de fato mulher.
Não cabem covardes no tempo da graça. No capítulo 6, nós vamos ver o escritor aos Hebreus continuando e nos convidando à progressão da consciência da fé. E ele fala: eu não vou continuar para vocês pregando aqueles rudimentos básicos da doutrina, eu preciso levar vocês para um outro patamar de doutrina. Só que eu lhes assevero o seguinte, que existe um cuidado. Uma vez que você se torna adulto, sobre você está uma responsabilidade eterna. E nos versos 4 a 8, ele vai dizer o seguinte, que existem alguns que foram iluminados, receberam a iluminação da consciência do Evangelho, mas não somente isso, provaram o dom celestial, mas não somente isso, se tornaram também participantes do Espírito Santo, mas não somente isso, provaram também a boa palavra de Deus, e também provaram os poderes do mundo vindouro. Mas o que eles fizeram? Quiseram voltar aos rudimentos da lei antiga, quiseram colocar algo além de Cristo, e ao fazer isso, eles lançaram Cristo de novo no vitupério. E aí o escritor de Hebreus vai dizer esta palavra: para estes é impossível, olha a palavra, é impossível voltar ao arrependimento. Olhe a severidade e o cuidado de se viver na graça, sem imposição de mais nada, no descanso absoluto nos braços deste Deus. Isso está nos versos 4 a 8. A este se torna impossível voltar ao arrependimento. A igreja, entenda a severidade deste Deus. Eu queria que você repousasse na bondade dele, mas que você não dormisse enquanto pensasse na severidade dele. No capítulo 7, ainda no capítulo 6, eu tenho mais uma coisinha a falar com vocês. Nos versos 19 e 20, 18, 19 e 20, a Escritura vai dizer que Cristo, Ele vem a partir de um juramento que Deus fez, colocando Ele mesmo, interpondo Ele mesmo, como a pessoa por quem Ele jurava. Note o seguinte: qualquer um que jura, normalmente jura para alguém, por alguém superior. Deus, não tendo ninguém superior, o escritor aos Hebreus vai nos dizer que Ele juramentou utilizando Ele mesmo como ponto fulcral, o fundamento do seu juramento, e nos entregou Jesus Cristo. E nós estamos respaldados, a nossa salvação está respaldada neste juramento divino. E Deus, Ele não é homem para que minta. Isso significa que de fato você pode ficar tranquilo e seguro, porque essa esperança é a âncora que te deixa firme neste mundo tempestuoso, neste mundo maluco dos nossos dias. E mais, Jesus, Ele foi o precursor da promessa, adentrando até o véu com esta âncora, a âncora da nossa esperança, para ali Ele se agarrar à rocha, para que nós estejamos agarrados à rocha, seguros nele.
Capítulo 7, ele continua falando do sacerdócio de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, e ele fala sobre a questão do dízimo. E no capítulo 8, ele entra no ofício desse sumo sacerdote, e ele vai dizer o seguinte, que o sumo sacerdote, o ofício dele era cumprido num santuário feito por mãos humanas. Já o sacerdócio de Cristo, o tabernáculo, é o céu. Ele rompe o véu, ele vai até a presença de Deus, e como sumo sacerdote, ele adentra no santo dos santos para prestar o culto, em benefício meu, em benefício seu. Ele é o sumo sacerdote que apresentou esse sacrifício uma única vez e de uma vez por todas. Não num tabernáculo feito por mãos humanas, mas diante do próprio Deus. E o detalhe, capítulo 9, ele vai dizer que ele não é somente o sumo sacerdote. A sua carne é o véu que vai ser rasgada para que nós tenhamos acesso ao Santo do Santo. Ele é também o cordeiro que vai ser imolado. Todas aquelas figuras se completam nele. Ele é o sumo sacerdote, ele é o véu rasgado com sua carne dilacerada, ele é o cordeiro imolado, e ele é o sacrifício perfeito, feito uma única vez e de uma vez por todas, para a nossa salvação. É aqui, é diante desse Cristo que você está. No capítulo 10, nós já estamos chegando, já passamos da metade do livro. O verso 1 começa dizendo que a lei era apenas uma sombra, uma projeção do que era real. Mas quando Cristo vem, Ele vem para mostrar a realidade das coisas. Nós vimos que Ele é soberano sobre os anjos, nós vimos que Ele é soberano sobre nós, nós vimos que Ele é o sumo sacerdote, nós vimos que Ele é o Cordeiro de Deus, nós vimos que Ele é a expressão exata de Deus, e nós estamos vendo aqui no capítulo 10 que Ele é a dimensão real das coisas. Se existe percepção de realidade que pode ser abordada com convicção, isso nós vemos no Cordeiro. Não vamos mais lançar sombra sobre nada, porque a lei foi esta sombra, foi esta projeção. E ele continua dizendo, dos versos 2 ao 18, que Cristo remove a lei e o testamento antigo mediante a sua oferta e estabelece um novo testamento, eterno, perfeito, acabado, e assim nós somos santificados na oferta do corpo dele. Ou seja, ele é também aquele que nos santifica. Imagina se apresentar diante de Deus, diante da severidade e a justiça de Deus, você com todos os teus pecados. Você seria fulminado, mas o sangue de Cristo, o sacrifício dele, te torna santo para se apresentar diante dele. E aí ele vai dizer o seguinte, que a partir deste sacrifício, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Os filhos de Arão, quando adentraram ao Santo dos Santos, que era sombra, que era apenas a sombra do que é de fato o Senhor, eles foram fulminados. Mas pelo sacrifício de Cristo, você não adentra no Santo dos Santos, que é apenas uma projeção.
que é apenas uma lembrança virtual do que é a santidade de Deus, mas você adentra diante do próprio Deus. Sabe o que eu estou te dizendo? Sabe aquela tua angústia, aquela tua necessidade? Quando você dobra os seus joelhos no teu quarto, e quando você ora diante desse Deus, você está se apresentando diante da própria presença dEle, sem ser fulminado. E ele continua dizendo: que nós devemos guardar firme a confissão dessa esperança e estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. E ele traz mais um conselho no verso 25: não deixando a congregação, como é costume de alguns, principalmente quanto mais aquele dia se aproxima. Porque na congregação nós encontramos pessoas imperfeitas, que em conjunto creem de modo absoluto num Deus perfeito, e isso lhes aperfeiçoa e lhes faz santos. E aí nós chegamos no verso 26 ao verso 31, e nós falamos sobre após você chegar a esta consciência desse sacrifício, o risco que você corre ao pecar. E ele vai dizer o seguinte: que quando você voluntariamente peca, após ter recebido essa consciência e crido nessa consciência, você está simplesmente pisando o Filho de Deus. Você está profanando o sangue da aliança. E você está fazendo um agravo contra o Espírito que te santifica. Esse é um convite à severidade da consciência de que nós temos que nos cuidar. Eu não estou falando do pecado involuntário, que às vezes você nem percebe que cometeu, que às vezes ainda está vinculado a alguma natureza geniosa tua muito forte, mas que pode também ser mudada. Eu estou falando quando você simplesmente peca porque quer. Eu estou dizendo isso porque quantas vezes eu já fiz isso na minha vida. Eu já pisei o meu santo Senhor, eu já profanei o seu sangue, fiz agravo contra o Espírito, voluntariamente. Igreja do Senhor, nessa preparação é necessário que nós nos santifiquemos. E ele vai dizer no verso 37, no verso 36, ele diz o seguinte, no 35 antes: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, quando você crê em Jesus. Mas você crê com este coração contrito, o teu galardão já se torna grande e avultado. O seu galardão já se torna enorme só a partir da confiança. E ele vai dizer o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E aí ele diz, o verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, e o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que se retiram para a perdição. Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que eu quero te dizer com isso aqui? Eu quero te dizer que você não deve arredar o pé da confiança. O mais importante aqui é a confiança absoluta neste Deus.
o que mais denigre o sacrifício deste Deus é a nossa falta de confiança. E aí ele começa o capítulo 11 falando só acerca da fé. Ele vai discorrer um capítulo inteiro acerca da fé, mas na versão Almeida e atualizada ele vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. E agora eu quero te dizer uma coisa: a redenção te garantiu a salvação. Nós não precisamos mais da sombra da lei para nós sermos salvos e para que os nossos pecados sejam cobertos. A redenção cumpre isso por completo, mas nós ainda vivemos debaixo da sombra da glorificação. Você entende a diferença de uma coisa e da outra? A sombra da lei eram os rudimentos do Antigo Testamento, mas o testador foi morto. E agora o Novo Testamento foi aberto. E quando esse testamento foi aberto, estavam ali heranças, estavam ali riquezas maiores do que a do Bill Gates, do que do Elon Musk, do que de todos estes. Mas quando este testamento foi aberto, você encontrou lá escrito: divino, divina, é herança tua. Elcio, Jean, Bruna, é herança tua. Riquezas que são maiores do que tudo que você pode imaginar, e foram garantidas a partir deste sacrifício. Mas ainda que você não veja, nós estamos ainda apenas num processo, num propósito de chamar tantos outros para serem participantes deste testamento. Nós já fomos chamados: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós já nos achegamos a Ele. Agora nós saímos do capítulo 11 de Mateus e nós estamos no capítulo 28, onde está escrito: agora ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de Jesus e ensinando as pessoas a guardar estas coisas que Ele nos ensinou. Nós estamos neste ponto, nós já recebemos tudo. A Escritura inclusive já diz que aqueles que o receberam, eles já foram glorificados. E os que já foram justificados, e os que foram justificados, eles já foram glorificados. Nós ainda, este nosso tempo agora, é a sombra. Nós agora estamos vivendo no tempo da sombra. Vocês estão vendo este corpo corruptível, que a cada respiração morre. Vocês estão vendo este corpo que está envelhecendo a cada milésimo de segundo. Este corpo aqui é apenas uma sombra. Olha para si mesmo e diga assim: eu sou, enquanto aqui, apenas uma sombra. Só que se você creu, e a fé é a certeza do que se espera. Se você creu, você tem certeza do que você espera. E é a convicção do que eu não vejo. Se você crê, você também tem convicção que assim como teu Senhor ressuscitou e está no céu assentado à destra da majestade, e que Ele foi constituído de um novo corpo, um corpo glorificado, assim nós também seremos.
Quanto à redenção, nós temos acesso à realidade das coisas, mas enquanto passageiros neste mundo, nós ainda vivemos à sombra da glorificação, mas a glorificação já aconteceu, e daqui a pouco, mais um pouquinho, lembre-se do verso 37, ela vai acontecer. Eu queria parar por aqui. Eu queria que você se colocasse de pé. O Cristo que irá se manifestar para você, Ele é a face perfeita do seu Deus. Tem gente que lá no céu acha que quando chegar, acho que até alguém me perguntou isso alguns dias atrás, eu não me recordo quem. Muita gente me faz muitas perguntas. E aí me perguntaram: Jordane, lá no céu quando a gente chegar, a gente vai ver lá o Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo? Não, você só vai ver Jesus. Você só vai ver Jesus. Porque Jesus, Ele é a expressão exata de Deus. E vendo Jesus, você vê o Pai. Por incrível que pareça, eu não estou aqui traduzindo uma doutrina unicista, eu creio na Trindade. Mas Ele mesmo diz: aquele que vê a mim, vê o meu Pai que me enviou. Então quando eu olhar para Ele, eu verei o Pai, com o amor que não poupou aquele que vai estar diante de mim, olhando com seu olhar de amor, apesar de severo, com seu olhar de amor, apesar de severo. E Ele vai estar me convidando e dizendo: vem, filho amado, tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu irei te colocar, porque qualquer coisa dessa vida aqui é pouco. Todas as riquezas dessa vida são comparados como pouco, como nada, perto daquilo que a nós há de ser revelado. E eu quero dizer para você que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você pode amar esse Deus, que é a face exata, que é a expressão exata do ser de Deus. Você pode amar este Cristo, que Ele, feito um pouco menor do que os anjos, morre como crucificado, e agora Ele foi exaltado e está sobre os anjos. Você pode amar este Cristo, que é o Senhor da tua vida, que é o dono da tua história, que é o dono do teu coração, que Ele domina sobre você, contra a tua vontade, contra os teus quereres. Ele cumpre o propósito dEle, fora muitas das vezes dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus objetivos. Você pode amar este Deus, que não vai atender capricho seu por causa da soberania dele, mas foi capaz de ser estendido numa cruz, para que por meio da redenção nós não fôssemos mais alvos da ira, terrível ira do Senhor. Você pode amar este Deus, que é o sumo sacerdote, que adentrou aos céus, diante da presença absoluta do próprio Deus, e adentrando nos céus, rasgou o véu da sua carne, derramou o seu sangue até a última gota, e aspergiu o seu sangue diante da face de Deus, para que por meio do seu sangue você pudesse ser remido. Você pode amar este Deus, que tal como Ele foi severo contra o próprio Filho dele, por causa do pecado, Ele vai continuar sendo severo, se voluntariamente eu continuar pecando. Você pode amar este Deus, que Ele chama as coisas pelo que elas são, não pela aparência de ser. O que é pecado e ponto final. O que é errado e ponto final. E Ele diz que Ele estabeleceu em nós a capacidade de discernirmos inclusive o bem e o mal, a partir desta consciência que hoje vem nutrindo a nossa consciência.
Esse é o Deus que está vivo. Representa você de fato, Senhor. Eu sempre digo que o inferno, onde a Escritura diz, né? Eu sempre digo que quando a Escritura diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, eu gosto de dizer que no inferno nós não encontraremos lá um homem e uma mulher. Eu digo isso porque a nossa capacidade de nos demonificarmos, enquanto nós nos afastamos da imagem e semelhança desse Criador, faz com que nós nos tornamos um diabo na nossa própria existência, do nosso próprio existir. Quantas angústias você já viveu por causa da sua teimosia, obstinação, por causa do teu orgulho, por causa da tua vaidade, porque você quer impor a tua natureza sobre todas as coisas. Eu quero te dizer que servir a este Deus, antes de tudo, é Ele impor a natureza dele sobre a tua natureza. Se Ele é santo e a tua natureza é pecadora, Ele vai destruir, aniquilar o pecado que habita em você, para que a santidade passe a te habitar. Se você é obstinado, Ele vai colocar no teu coração um espírito de humildade, porque Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e eu tenho certeza que assim você vai achar descanso para a tua alma.